Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de rentabilidade de FOFs aqui da Empíricos Asset. Eu sou a Mari Ferreira e, excepcionalmente, esse mês eu estou substituindo o meu colega Pedro Fiorentino, que está de férias, está curtindo uns dias lá na praia. E, como de costume, estamos aqui com a Laís e com a Lê, da equipe de FOFs da Empíricos Research. Tudo bem, Laís? Tudo bom, Mari? Tudo Bem, jóia? Oi, Mari, obrigado Alê. pelo convite. Imagina, sempre um prazer nosso aqui. Bom, pessoal, antes da gente começar o nosso papo aqui, está aberta a votação dos cotistas do FOF Muita Estratégia sobre a incorporação das novas ideias, tá? Então, a gente vai trazer mais detalhes sobre o motivo dessa incorporação, mas já vale esse hands up aqui para vocês. Bom, vamos começar falando de panorama de mercado. Um mês lá fora foi um mês extremamente positivo, mais um mês positivo. S&P renovou as máximas históricas, enquanto o Nasdaq seguiu na dianteira ali, impulsionado muito pelo otimismo do crescimento da inteligência artificial. O setor de semicondutores, que é um bom termômetro aí, né, de apetite de risco, também voltou a acelerar. O grande destaque foi o anúncio do primeiro corte de juros pelo Fed, que trouxe um novo fluxo para ativos de risco e acabou enfraquecendo o dólar. E o Brasil surfou esse bom momento, com o Ibovespa rompendo a resistência e a curva de juros local, acompanhando esse humor mais positivo. Vou passar a bola agora para a Laís, que vai contar um pouco mais para a gente, então, a sua visão e como que você está enxergando esse movimento aí, principalmente com essa questão dos juros, Laís. Como você bem falou, Mário, o grande destaque foi, de fato, o corte de juros lá nos Estados Unidos, né? Ele já era previsto. Na verdade, era previsto, inclusive, que tivessem 3 dissidentes, né? Ou seja, 3 membros ali que votassem por um corte maior do que os 25, o que, na verdade, não aconteceu, né? Não foram 3 dissidentes, foi só um, né? O que já era esperado, que foi recente indicação do presidente Donald Trump, mas, embora esse tom do corte não tenha sido tão dove, né? Não tenha sido tão pró mais cortes, né? Podemos colocar assim, mas todo o corte de juros dos Estados Unidos, ele traz uma injeção de liquidez muito forte para o mercado, né? E essa injeção de liquidez, ela vai na veia ali dos ativos de risco. Então, a gente, né, como você bem mencionou, viu ali máximas históricas novamente, né? As bolsas andando bastante ali, principalmente essa parte de tecnologia, e o Brasil como uma parte, né, uma peça aí desse quebra-cabeça global também surfando esse ambiente, né? Quando a gente olha aqui para o Brasil, eu diria que esse mês a gente viu, assim, bastante da nossa tese macroeconômica sendo cumprida mesmo, né? Então, assim, a gente espera algum tipo de desaceleração da atividade há algum tempo, né? É natural que esses 15% de Selic causasse essa desaceleração, mas a gente sempre teve aqui uma visão mais otimista do que a média de mercado para a atividade. Então, assim, a gente tem visto essa desaceleração de forma paulatina, né? E isso tem sido muito positivo para os ativos de risco também, né? Porque, embora seja esperado, né, que você tenha uma acomodação na atividade, que isso vai trazer a possibilidade do Banco Central, de fato, cortar os juros, é bom que essa desaceleração seja bem paulatina, para que você não tenha também efeitos muito ruins nos ativos de risco aqui no Brasil, né? E aí, essa parte de atividade e a parte de inflação, a gente também tem uma inflação mais convergente, a gente tem um número de inflação convergente, inclusive, para dentro da meta do Banco Central nesse ano, né? Quando eu digo a meta, incluindo o intervalo, né? Então, a gente tem 4,5% aqui para dezembro, e eu acho que depois desse último dado de inflação, que veio melhor tanto no número cheio quanto no qualitativo, né? Aquela parte toda de serviços veio bastante melhor, né? Trazendo os serviços intensivos em mão de obra, que são bastante inerciais e que são o calcanhar de Aquiles ali do Banco Central, mais para baixo, realmente com os números bem mais positivos do que era o esperado, né, pelas projeções. Então, você tem um cenário em que o mercado também está caminhando para, de fato, uma inflação dentro do intervalo da meta do Banco Central, que é muito positivo, né? A gente tem, então, uma inflação historicamente níveis bastante comportados para o Brasil hoje. A gente tem um qualitativo que tem melhorado nos últimos meses, e o último dado reforçou muito isso. Você tem essa atividade que, embora esteja enfraquecendo, ainda é uma atividade forte no Brasil, ainda sustenta, né, os lucros das empresas. E você tem também, por fim, essa expectativa de corte de juros aqui também, que acaba influenciando os ativos de risco local e a bolsa, né, principalmente aqui. Então, quando você olha para
esses últimos dias, né, você não teve tanto um fechamento de juros reais, né, essa parte do juro real longo, principalmente mais atrelado ali ao fiscal e aquele trade eleitoral, muito embora isso ainda seja um teto ali, né, para o Ibovespa, você tem visto, né, bons retornos no índice de ações pelos outros motivos que a gente citou aqui, né? Então, o cenário, de fato, foi positivo para os ativos de risco, né, e, consequentemente, aí para as carteiras, para os FOFs, né? Uhum. Legal, assim. E, Ale, diante desse cenário mais favorável, o que você tem acompanhado aí dos gestores, o que os gestores têm trago, né, para o time aqui de panorama, de oportunidade? Legal, vamos lá. Legal tudo que a Laís comentou, porque se encaixa bem com tudo que a gente recebeu de resultados nas pesquisas deste mês, né? Só antes de entrar na pesquisa, deixa eu pedir para o pessoal colocar na tela aquele costumeiro gráfico de índices, né, para a gente acompanhar aqui. Primeiro, os índices globais, que em sua maioria foram positivos no mês, né? A gente viu um mês muito benigno para as classes de ativo como um todo, né? Acho que em grande parte, reflexo desse início de queda de juros lá nos Estados Unidos, tirando o dólar. Claro que tem tido um ambiente mais difícil nesse ano, né? Então, no acumulado do ano, o dólar contra o real perde 14% e quase 10% o DXY, né? Que é o dólar contra aquela cesta de ativos de moedas ao redor do mundo. E no mês de setembro não foi diferente, né? A gente viu também a queda da moeda americana. E nos índices brasileiros a gente viu também resultados positivos para todos os índices aqui. A maior parte deles, principalmente os índices de renda variável, ficaram acima do CDI e somente a parte de juros reais, por uma abertura nessa parte de juro real mesmo, que teve um resultado abaixo do CDI no mês. Para as pesquisas aqui, primeiro falando de multimercados, né? Todo esse tom mais positivo com a economia brasileira, né? Os ativos, esse otimismo quase que esperançoso, né, da economia brasileira que continuou em relação ao mês anterior para o mês de setembro e de outubro também, né? A gente vê esse kit Brasil, que é basicamente as posições aplicadas em juros, tanto nominal quanto real, comprado em bolsa brasileira e comprado em real, continuam no patamar positivo, né? Então os gestores ainda posicionados dessa forma, né? Um pouco menor em relação ao mês anterior, mas ainda continua com esse viés. As posições vendidas em dólar também permanecem, né? Acho que acompanha esse desempenho negativo e essa expectativa, inclusive negativa, com o desempenho da moeda americana. O que acho que traz mais destaque para esse mês foram as posições mais globais, né? Principalmente bolsas de emergentes e também países desenvolvidos, né? Acho que um foco até maior um pouco em emergentes, que é o 9º mês consecutivo de alta, né, de bolsa de emergentes, muito reflexo também do que tem acontecido na economia americana. Eu acho que tudo que acontece por lá reflete, de alguma forma, em menor ou maior grau, no restante das economias. E sobre queda de juros aqui, né, a gente viu já lá fora o Fed começando o seu início de cortes, como a Laís comentou. Aqui a gente trouxe essa pergunta para os gestores de multimercados, né, que é quando eles acreditam que vai começar o início de corte de juros aqui no Brasil. Vale lembrar que essa pesquisa foi feita no início de outubro, então foi antes do resultado do IPCA ali no dia 9, né, que já trouxe um resultado até um pouco mais benigno para a inflação, então é possível que seja antecipado um pouco esses resultados, mas a gente já vê uma expectativa aí para a virada do ano, né, para começar a cair juros aqui no Brasil. Entre as reuniões de janeiro e março do Copom, aí tem um pouco mais de divisão nas respostas, né? Mas também uma divisão em relação à magnitude, que deve começar entre algo em torno de 25 a 50 pontos base. E aí, só para trazer também um acompanhamento das perspectivas de crédito e de ações, né, que a gente também faz aqui essa mesma pesquisa com os multimercados, faz também com os gestores de crédito e com os gestores de ações em formulários separados, né, porque cada classe tem a sua idiosincrasia, né. No lado do crédito, a gente vê os gestores com carrego e duration abaixo da média histórica, um pouco do que a gente tem visto na tendência dos últimos meses, né? E espero que isso também continue para frente por pelo menos os próximos 6 meses. Com destaque aqui para sobrealocação em caixa e em crédito bancário. Então, aquele mais high grade, mais conservador, provavelmente fruto desses spreads mais comprimidos dentro da
parte de crédito, né? E para aqueles gestores que têm um mandato um pouco mais amplo e podem investir lá fora, podem investir em estruturados, uma alocação até um pouco maior em FDICs, em bonds de mercados emergentes, né? Então, o mercado emergente tendo expectativas positivas não só pelo lado do equity, mas pelo lado do crédito também. E na parte de ações, a gente fez essa pergunta que se encaixa bem com o que você comentou, né? O que a gente tem falado aqui, o mercado inteiro tem falado sobre a economia americana ser uma grande proxy do mundo. E a gente perguntou para os gestores de ações 3 fatores, dentre alguns que a gente listou, que na opinião deles tem maior potencial de impactar o fluxo estrangeiro para o Brasil, né? A gente sabe que o estrangeiro move muito o ponteiro da Bolsa Brasileira, né? Então é importante acompanhar esse fluxo. E na opinião dos gestores aqui, de acordo com as respostas, a gente viu que, é claro, a taxa de juros americana, tanto o movimento que já começou de corte, mas também o seu nível, né, a sua taxa terminal, o ritmo também é muito importante. E esse foi o principal fator para o investidor estrangeiro começar a olhar com mais bons olhos a economia brasileira. Aí um fator mais idiosincrático que apareceu nos resultados foram as eleições presidenciais de 2026, né? Acho que todo mundo já tem falado isso muito, né? Mas a gente ainda não tem visto isso ser tão precificado no mercado. Mas, né, de acordo com o que os gestores de ações pensam, o investidor lá de fora acompanha de alguma forma esse movimento, né? Talvez até quando você olha na Argentina, por exemplo, que teve lá um pouco da história do trade Milei, né, na época, talvez eles olhem isso como uma oportunidade também, aí, pelo que a gente averigou das respostas. E também um pouco mais sobre a economia brasileira, né, olhando muito para o lado fiscal e político aqui no Brasil, e também para esse começo de queda de juros por aqui, que, né, tende a ser positivo para os mercados uma vez que ele começa. Então, acho que é isso de comentários no geral. Bom, falando agora dos desempenhos dos nossos FOFs, né, a começar pela classe de multimercados, o FOF Multiestratégia, ele teve um mês mais em linha com o benchmark dele, subindo 1,22%, enquanto o CDI também, né, subiu exatamente a mesma porcentagem. A gente tem como destaque da carteira do Multiestratégia o fundo Absolute Pace e o Atmos, e como detrator a gente teve o dólar e o Charles River, que acabou aí despontando de uma forma negativa na carteira. Ainda na classe de multimercados, a gente tem o FOF Melhores Fundos Multimercados, que teve um retorno bem acima aí do CDI, né, rendendo 1,97% no mês de setembro, excelente retorno. Já o FOF Melhores Fundos Conservador, ele teve uma alta de 1,11%, e o FOF Melhores Fundos Retorno Absoluto subiu 1,83%. E legal destacar, aproveitando aqui o papo, né, que o nosso flagship, né, o FOF Multiestratégia, dentro da indústria dos FOFs, ele está em 5º lugar, com destaque ali de desempenho no ano, comparado com os peers dele. Então, acho que é um retorno aí super positivo para a gente, né? Então, a gente está muito contente com o que a gente vem acompanhando. Entrando agora na parte de renda variável, a gente tem aqui o nosso FOF Melhores Fundos Ações, que teve um retorno no mês de setembro de 2,75% no mês, contra 3,4% do Ibovespa. E na parte de previdência, a gente tem a Super Previdência com um retorno de 1,29% no mês, contra 1,22% aqui do CDI. A Super Prev 2, ela teve um retorno de 1,34%. Já a nova Super Prev teve um retorno de 1,28% no mês de setembro, com destaque aí na carteira, né, um destaque positivo aí na carteira com o Absolute Pace e o Alaska Prev. Já o detrator da carteira nesse mês foi foi cripto, e o nosso Empíricos FOF aqui, Melhores Fundos Global, que acabou puxando aí a carteira um pouco mais para baixo, tá? Por causa do dólar, né? O efeito do dólar. Em dólar, o Melhores Fundos tem ido super bem, né? No ano a gente tem um dólar perdendo aí mais de 2 dígitos, né? Por volta de 20% no ano, enquanto o FOF ainda entrega um retorno bem maior do que isso, né? Uhum. Então, realmente esse efeito cambial na carteira, quando o dólar vai mal, né, você acaba sentindo, mas a gente está bem satisfeito ali com a alocação dele lá fora, né? Tá. O Super Prev Multimercado teve um retorno de 1,02% no mês,
E o Superprev conservador, ele teve um retorno de 1,09%, tá? Já o Superprevidência arrojado, ele teve um retorno de 2,09%, e o nosso Superprev ações teve um retorno de 2,48%. Onde a gente tem como destaque, né, na carteira também o Absolute Pace, o Alaska, ambos aqui como destaque. Já olhando para a parte de detratores da carteira do Superprev ações, a gente tem o Brasil Capital e o Tarpon. Algum outro ponto complementar para falar sobre a rentabilidade dos FOFs, algo para respaldar esse mês que foi tão positivo de setembro, pessoal? Não, eu acho que o mês de setembro foi, de maneira geral, bastante positivo. Quando a gente olha no acumulado do ano, né, embora, por exemplo, as carteiras de ações não tenham batido o Ibov nesse mês, né, a gente continua com retornos atrativos e acima do Ibovespa. Esse ano, a família Melhores Fundos, né, ela tem entregado em praticamente todas as carteiras uma rentabilidade acima dos seus respectivos benchmarks, né? A gente não pode falar aqui do yield, que é ainda uma carteira mais nova e tudo, mas também é um fundo que a gente tem acompanhado diligentemente ali e a gente tem gostado bastante das performances de uma maneira geral aqui, né, das carteiras teóricas. Então, eu acho que tem sido um ano que tem se provado muito positivo, né? As mudanças que a gente fez ali no início do ano, começamos ali abril, março, né? Implementar nas carteiras, elas têm se mostrado muito, muito positivas, né? Muito vencedoras. E também os nossos calls táticos, né? Então, a redução de inflação há pouco tempo atrás tem se materializado através dos resultados de inflação que a gente tem visto, enfim. Então, a gente acha que a carteira está muito bem posicionada para o cenário e as nossas teses têm de fato se concretizado. Bom, e antes da gente caminhar para o encerramento, então, do nosso papo, eu quero trazer um ponto super importante para a gente, né, que está rolando esse mês, que é a votação sobre a incorporação do FOF Novas Ideias pelo FOF Multiestratégia. O Novas Ideias, ele sempre teve como foco investir em fundos novos, né? Então, com alto potencial. Mas hoje o patrimônio dele está muito reduzido. Isso acaba prejudicando os cotistas e gera um arrasto, né, nas cotas ali do fundo. E acaba tendo uma estrutura menos eficiente, certo, Laís? Quando ele foi concebido, né, a ideia é você dar seed money para as ideias que a gente, de fato, considerava na indústria muito diferenciais, que a gente gostaria de estar ali nas casas desde o início, até para criar um bom relacionamento e também um ponto de entrada legal para os nossos cotistas, né? A gente sabe que as grandes estratégias, quando elas nascem, elas também elas podem até não ter um ramp-up tão rápido, mas as grandes casas, em algum momento, eventualmente, elas também fecham, então a gente gostaria de garantir o lugar do cotista nessas estratégias que a gente sempre viu muito potencial. Mas esses pontos que você comentou, Mari, são justamente os motivos pelos quais a gente acha que essa incorporação faz todo sentido e é benéfica para o cotista, né? Então, hoje o PL do fundo, ele tem se reduzido, né? E ele ainda não gera um arrasto, mas a ideia é justamente não gerar esse arrasto para o cotista, né? Então, que os custos do fundo não onerem os cotistas, então a gente faz esse movimento antes que isso aconteça, né? E a questão também da alocação, a gente viu uma indústria muito difícil, né? Alguns anos muito difíceis agora recentemente, e o que acontece é que menos fundos foram sendo criados, ou seja, tivemos menos novas ideias para colocar ali dentro, e a gente tem algumas regras de tempo de permanência nesse FOF, enfim, que acabaram fazendo com que a falta, né, de novas ideias para serem colocadas lá dentro aumentaram de sobremaneira o percentual do caixa do fundo, né? E isso também não é uma coisa que a gente quer para o cotista, né? Se o fundo acaba tendo um percentual muito grande ali em caixa, você naturalmente compromete ali o seu retorno esperado de longo prazo. Então, por esses motivos, a gente entende que é mais vantajoso para o cotista que esse dinheiro vá direto pro multiestratégia, né? E aí, pro próprio multiestratégia também é benéfico, né? Porque o multiestratégia, ele é quem tem o maior PL lá dentro, então ele também seria um dos principais... ele realmente sentiria o arrasto da cota, né? Então, para ele seria muito ruim. E, ao mesmo tempo, a gente também não gostaria, na carteira dele, uma alocação que fosse subótima, né? Então, acho que, assim, é um ganha-ganha realmente para os dois cotistas. Tanto
para o do Multistratégia, quanto para o da Novas Ideias. E a gente acaba mantendo a tese original ativa ali, né? Então, assim, a gente ganha eficiência e mais autonomia na gestão, fazendo essa incorporação com as duas ideias, né? Bom, aqui eu acho que a gente estava até falando hoje mais cedo, né? Mas o objetivo é simples, proteger e gerar mais valor para os cotistas. Então, a votação, ela acontece até o dia 20 de outubro agora, e a gente conta aí com vocês para a gente fortalecer as nossas estratégias aqui na casa. E se você me permite, Mari, aproveitar esse espaço aqui, a gente fez um relatório recentemente, um relatório extra para os nossos assinantes, que fala basicamente do porquê investir em FOFs, né? A gente recebe essa pergunta bastante, e depois desse relatório a gente recebeu também algumas perguntas dos nossos assinantes, do mercado de forma geral, até para ler uma aqui do Marco, que ele mandou assim: como consigo fazer a portabilidade da minha FOF Superprevidência, né? Ele é cotista do FOF Superprevidência, para a nova Superprevidência, devo entrar em contato com quem? Né? Nesse relatório a gente falou dos motivos para investir em FOF e do porquê a nova Superprevidência, que é a nossa carteira, você comentou dela, né? Multi-estratégia mais completa e a mais sofisticada também, do porquê faz todo sentido você ter ela como, se você quiser, né? Como sua única carteira de previdência, né? E adequada a diferentes perfis, do mais conservador ao mais arrojado. Especialmente para os cotistas das superprevidências antigas, né, da Superprevidência 1 e da Superprevidência 2, faz todo sentido, na nossa opinião, a portabilidade, né, porque a nova Superprevidência ela nasceu num contexto que tiveram algumas mudanças na regulação de previdência em dezembro de 2019, ou seja, após a criação das superprevidências, que tornaram a previdência, de forma geral, muito mais evoluída, né, muito mais flexível para investir em mais investimentos no exterior, com exposição cambial. Então, teve uma série de mudanças que a gente detalhou ali que tornou a previdência ainda mais atrativa e com mais possibilidade de ser aderente a uma estratégia de referência no mundo tradicional fora da previdência. E a nova, ela nasceu com esse objetivo, né? Porque vamos lembrar, você não pode simplesmente alterar o regulamento de fundos de previdência antigos, porque você precisa da anuência de 100% dos cotistas. O que, né, na prática, é inviável, né, quando você tem centenas, milhares de cotistas. Então, ela nasceu nesse contexto. Esse relatório, né, até vou pedir para vocês, se conseguirem colocar aqui na descrição do vídeo, né, para claro. Deixar aberto para todo mundo aí. Primeiro, para você que não investe ainda tanto em fundos quanto em FOFs, né, que também é uma outra camada, que são fundos de fundos, você entender quais as vantagens para você investir num FOF, né? Ou seja, algumas aqui de forma geral, a diversificação, né? Você aplicar com um único investimento em diversos fundos e ativos diferentes, né? O acesso a fundos restritos. Então, às vezes algum fundo que é restrito somente a investidores mais profissionais ou exclusivo, né? Só para investidor institucional, você tem acesso dentro de um FOF. Essa gestão profissional em cima disso, né? Uma vantagem que acho que quase ninguém fala, que é a eficiência tributária. Tanto na mudança de posições e rebalanceamento, né? Se você tem um fundo hoje e quer trocar para outro fundo, você vende ele, paga imposto e compra outro. No caso de FOF, ele consegue fazer isso sem qualquer pagamento de imposto, né? Além do que, na indústria de fundos, a gente tem o que é chamado de rebate, que é basicamente a devolução de parte da taxa comercial que é distribuída para as plataformas, enfim, para o cotista do FOF. Então ele tem essa eficiência na alocação também. Então vou pedir, né, para deixar esse relatório aí para quem quiser acessar, e também com as vantagens da nova superprevidência que traz, com a evolução da indústria de previdência, mais exposição lá fora, exposição direta a fundos globais, então AQR, Fundsmith, Oaktree. Você tem vários gestores renomados lá de fora dentro da nossa superprevidência, que, né, a gente falou aqui do efeito do dólar esse ano, que foi difícil, mas quando você olha, inclusive, no acumulado, né, que a nova nasceu em 2022, tem um resultado muito positivo e o efeito de diversificação funcionou, porque a gente vê um resultado muito bom com menos risco, né, com menos oscilação da cota. Então você tem todos esses benefícios encapsulados ainda na casca de previdência, né, que traz esses benefícios tributários tão relevantes. Então, só deixar essa recomendação final para o pessoal aí.
Maravilha, Leia. Que aula aqui que você já deu, né? Reforçando todos os pontos positivos aí que a gente tem para investir em FOFs e a nova Superprev, ela veio só para fortalecer essa tese que a gente tem dentro de casa já há tanto tempo. E aí também vou aproveitar então para complementar que para quem tiver dúvidas ou enfim, né, quiser explorar um pouco mais o produto, pode mandar para a gente por e-mail. O e-mail é ri@empiricus.com.br. A gente vai ter o maior prazer aí em respondê-los. Bom, pessoal, muito obrigada pelo papo. É sempre muito rico essa troca com vocês. Obrigada, Laís. Obrigada, Mari. É sempre muito bom estar aqui. Obrigada, Lê. Obrigado, Mário, novamente pelo convite. E mês que vem o Pedro Fiorentino está de volta aqui com vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.